Olá, trilheiras e trilheiros, tudo bem? Meu nome é Daniele Zoega Rosim e neste curso iremos trabalhar um tema que é o núcleo do direito das coisas, o direito real por excelência, qual seja o direito de propriedade. Então, discutiremos essencialmente o que é ser dono, situação que até hoje é uma das mais desejadas pela sociedade. O roteiro desta aula consiste em, primeiro, traçar considerações sobre o conceito de propriedade e, num segundo momento, apresentar os atributos da propriedade, trazidos lá no artigo 1228 do Código Civil. Vamos lá? Dando início à nossa primeira meta, a questão da propriedade se põe diante dos estudiosos do direito como uma das mais tormentosas, sem que se possa, desde logo, definir um conceito único e imutável para esse instituto. Isso porque, como destaca Silvio Venosa, a propriedade sofreu inúmeras transformações no curso da história dos vários povos, desde a antiguidade até os dias de hoje. Então, não há um conceito inflexível do direito de propriedade, pois esse se modifica ao sabor das conjunturas econômicas, políticas, sociais e religiosas. Tendo isso em vista, são diversas as conceituações encontradas na doutrina sobre o que seria o direito de propriedade. Dentre elas, podemos dizer que a propriedade consiste no mais extenso direito real que um determinado ordenamento jurídico confere a uma pessoa. Gosto dessa definição porque, ainda que seja formular um conceito imutável e ahistórico de propriedade, é possível afirmar, sim, que a propriedade será sempre o direito que confere à pessoa os mais amplos poderes sobre uma coisa. Dada essa complexidade conceitual, o próprio Código Civil não oferece uma definição de propriedade. Ele apenas enuncia os poderes conferidos ao proprietário, previsão contida no artigo 1228 do Código Civil. A leitura desse artigo nos remete ao segundo tema que veremos aqui, qual seja os atributos da propriedade, também chamados de elementos constitutivos da propriedade, ou ainda poderes proprietários. Vamos lá? O artigo 1228 do Código Civil tem a seguinte redação, vamos ler juntos. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. É possível extrair desse artigo a existência de 4 poderes proprietários. São eles: gozar, reaver, usar e dispor. E só para facilitar a memorização, seguindo dica de Flávio Tartucci, podemos pensar que os 4 atributos do direito de propriedade formam a palavra grude, né? O direito de propriedade, a gente pode pensar então que seria um grude com a coisa. Só para lembrar, hein, gente? Agora, vamos analisar cada um desses 4 atributos da propriedade. Em primeiro lugar, temos a faculdade de gozar ou fruir. É o ius fruendi. Consiste, então, na faculdade de retirar ou perceber os frutos, tanto os naturais como os industriais e os civis, e aproveitar economicamente os produtos da coisa, como se extrai lá do artigo 1232 do Código Civil. Mas o que são frutos e produtos? Frutos são aqueles bens acessórios que saem do principal sem diminuir sua quantidade. Como exemplo, temos as frutas de uma árvore e os aluguéis de uma casa como frutos civis. Já os produtos são os bens acessórios também, que saem do principal, mas, ao contrário dos frutos, eles diminuem sua quantidade. Como exemplo, nós podemos pensar nas pepitas de ouro retiradas de uma mina. Relembrado isso, o próximo atributo a ser estudado é o direito de reaver ou buscar a coisa. É o ius vindicatio ou ius vindicandi.
Consiste no direito de reaver a coisa das mãos de quem quer que injustamente a possua ou detenha. É o também chamado direito de sequela, que é uma característica dos direitos reais que está ausente nos direitos pessoais. O direito de sequela é exercido por ação reivindicatória, que é a principal ação petitória, ou seja, aquela ação na qual se discute a propriedade, o título de propriedade. Por sua vez, o terceiro atributo é a faculdade de usar ou utilizar a coisa, é o ius utendi. Consiste na faculdade que o dono tem de utilizar a coisa da maneira que entender mais conveniente, sem alterar sua substância, ou até mesmo de não utilizar a coisa mantendo-a em seu poder, para servi-lo quando lhe for conveniente, podendo excluir terceiros de igual uso. No entanto, cuidado! Essa faculdade tem fortes limitações ou restrições legais. Por quê? Porque a utilização deve ser feita dentro dos limites legais e de acordo com a função social da propriedade. Como exemplo dessas limitações, nós temos então a função social e socioambiental da propriedade, prevista no artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil. Temos também, no parágrafo 2º do mesmo artigo, a vedação do abuso no exercício da propriedade, ou ato emulativo. Então, não é correto dizer que o proprietário pode fazer qualquer coisa com o seu bem. Por fim, o quarto e último atributo do direito de propriedade consiste na faculdade de dispor ou alienar. É o ius disponendi, faculdade que engloba os atos de vender, doar, testar, hipotecar, empenhar, alienar fiduciariamente e etc. Ou seja, consiste na faculdade de transferir a coisa, gravá-la de ônus e aliená-la a outra pessoa a qualquer título. Aqui, uma ressalva também é importante. Nem sempre eu poderei abandonar o bem ou destruí-lo. Somente posso fazer isso quando tal conduta não caracterizar um ato antissocial. Ou seja, o dono não tem a prerrogativa de abusar da coisa, destruindo-a gratuitamente em prejuízo da sociedade. Precisamos ter sempre em mente que a propriedade deve cumprir sua função social. Assim, por exemplo, eu não posso destruir a mata nativa da reserva legal da minha fazenda. Vistos os atributos e avançando no tema, em relação à presença ou ausência dos atributos da propriedade que nós vimos, Flávio Tartucci ensina que, para facilitar, podemos pensar num copo que pode estar cheio de água, quase cheio ou quase vazio. Dessa forma, quando todos os atributos de gozar, reaver, usar e dispor estiverem reunidos em uma só pessoa, isto é, quando o copo estiver cheio, a pessoa será titular da propriedade plena ou alodial. Anotem aí. Podem, no entanto, ocorrer o fenômeno do desmembramento, quando o copo de água não estará cheio. Ou seja, hipótese em que um ou alguns dos poderes proprietários passam a ser exercidos por outra pessoa, surgindo a propriedade restrita ou limitada. Processo pelo qual se formam os direitos reais sobre coisa alheia, lembram-se deles? É o que ocorre, por exemplo, no usufruto, no qual o direito de usar e gozar da coisa permanece com o usufrutuário, enquanto o chamado no proprietário somente tem a faculdade de dispor e o direito de reivindicar a coisa. Enquanto houver o usufruto, a propriedade comprime-se e dá ao seu titular menos vantagem que em situações de ausência do direito limitado. É o chamado princípio do desmembramento. Quando se extingue o usufruto, por sua vez, a propriedade volta a se expandir e permitir situação de exercício pleno de poderes. É o chamado princípio da consolidação. Esse dinamismo de expansividade e concentração é uma das qualidades da propriedade, que se denomina elasticidade.
Assim chegamos ao fim dessa primeira aula. Agora vocês já sabem que ao dizer que eu sou proprietária dessa moto, estou dizendo que eu tenho os seguintes poderes sobre ela. Eu tenho o direito de usar a moto como meio de transporte, mas eu também posso alugá-la. Quando eu alugo essa moto, estou me valendo do direito de gozar ou fruir da moto, percebendo seus frutos civis, o aluguel. Também posso vender a moto, doá-la, dar em pagamento e etc. Fazendo isso, eu estarei dispondo da moto. Já se João, por exemplo, pega a minha moto e vai embora, eu, como sou proprietária, tenho direito à sequela. O que significa isso? Significa que eu posso ir atrás da minha moto e retomá-la, inclusive por meio de ação judicial. A gente já viu a ação reivindicatória. Por fim, se João entrega a moto para Ana, eu posso pegar a moto com ela também, porque o meu direito real vale contra todos. Trilheiras e trilheiros, por hora é isso. Até a próxima!